Oi gente, eu sou a Roberta do blog Bad Rain e hoje a gente vai conversar sobre o livro O Boneco de Neve, do Joe Nesbo, e sobre a adaptação que fizeram para o cinema, que eu assisti assim que eu terminei esse livro aqui. Como eu tinha dito para vocês na TVR desse ano, na meta desse ano, eu vou deixar o link aqui em algum lugar. Eu pretendia ler esse livro já há algum tempo, porque eu já tinha lido outras coisas do Joe Nesbo, já tinha gostado, e eu queria muito ver o filme com o Fassbender. Então eu passei ele na frente das outras coisas que eu precisava ler, desculpa, para poder adiantar esse projeto. Como que foi? O livro é muito bom. Ele é muito bom. É aquele tipo thriller que você fica muito emocionado mesmo. Que você fica, meu Deus do céu, eu andava pela casa com um Kindle na mão, não conseguia mais fazer nada. Minha vida meio que deu uma paralisada pra eu terminar esse livro. Conta a história do Harry Hole, que depois que eu terminei, eu descobri que ele é o personagem principal de outros livros também do Joe Nesbo, que no caso, no cinema, é o Fassbender. E ele é muito problemático, é aquele típico anti-herói, né? Que a gente já viu em vários outros investigadores, detetives em outros livros antes. Ele bebe demais, tem um relacionamento falido, destruído por causa dessa bebedeira e dessa obsessão dele em ser policial. Os métodos dele não são muito ortodoxos, aquela coisa toda. Nessa história, ele se depara com um assassino que mata mulheres na primeira neve do ano, na Noruega, e monta um boneco de neve bizarro virado para a cena do crime, às vezes com pedaços dos corpos delas e tudo. Ele recebe uma carta falando que na primeira neve vai cair o boneco de neve, na primeira neve vai aparecer o boneco de neve e menciona um caso antigo do Harry Hole. Então ele fica muito envolvido. Nesse meio tempo chega a Catherine Bratt, que é uma investigadora para o time dele, e eles começam a ir atrás desse personagem, desse boneco de neve, que é esse assassino serial, o primeiro na história da Noruega. São 430 e poucas páginas, mas o livro é bem rápido, porque você fica naquele desespero de continuar. É dividido em 5 partes principais, e mesmo ele sendo anti-herói, todo errado, todo ruim, vamos dizer assim, você continua torcendo muito por ele. A narrativa do Joe Nesbo é muito fluida. Embora ele tivesse, nesse livro, mesclado várias linhas do tempo diferentes e várias linhas de raciocínio diferentes, eu consegui acompanhar muito bem, eu não fiquei perdida. Algumas coisas são um pouquinho previsíveis. Por exemplo, chega uma garota bonita, inteligente, no dia em que o Harry começa a investigar os assassinatos das mulheres. A gente fica sempre assim, porra, essa menina tem alguma coisa a ver com a história. Então, algumas coisinhas são um pouco previsíveis, eu não vou contar mais pra não soltar spoiler, mas eu achei que no total é um livro muito bom, muito bem escrito. Eu fiquei muito ansiosa pra terminar, então eu acho que ele cumpriu muito bem o seu papel. Já a adaptação do livro pro cinema, que, né, com o Fassbender com o papel de Harry Hole, eu já não gostei tanto, porque eu entendo que um livro tão denso e com tantas linhas de ação diferentes como o livro do Boneco de Neve, no cinema realmente fica um pouco complicado você conseguir colocar aquilo tudo em 2 horas. Então eu achei que no filme foi muito corrido. Abortaram algumas partes que eu achava importantes, mudaram o plot principal, porque, por exemplo, a primeira cena, eu não vou contar. Mudaram o plot principal, a motivação principal do assassino para ele fazer o que ele faz foi mudada no filme. Alguns personagens no filme morrem e eu não gostaria que isso tivesse acontecido, porque são importantes aquele desfecho no livro. Então mudaram muitas coisas. Eu achei que com a narrativa ter sido muito corrida no filme, com alguns fatos terem sido mudados e com as personalidades dos personagens terem sido um pouco editadas, eu meio que não gostei muito. Eu acho que dava pra fazer uma coisa um pouco melhor, né? Enfim, quem sou eu na fila do pão?
O casting é muito bom, a trilha sonora é boa, é visualmente bem bonito, mas eu prefiro, como sempre, o livro 1000 vezes. Eu recomendo bastante esse livro para quem gosta desse tipo de livro de aventura, de thriller, livro policial. Tem algumas cenas um pouco picantes, então não sei se eu recomendaria para menores de 18. E ainda mais que os personagens não são muito ortodoxos, não são os investigadores bonzinhos que fazem tudo de acordo com as regras, nem daquele jeito engraçadão, tipo, diferente como Sherlock, que é o clássico, por exemplo. Ele é mais no estilo malvadinho, que pega um monte de pessoa, tipo o Philip, naquela linha mais Philip Marlowe do Raymond Chandler, por exemplo, que eu gosto muito. As personagens femininas do livro são até bem desenvolvidas, vamos colocar, embora sejam sempre sidekicks, claro, mas até que são bem desenvolvidas. A garota principal, né, a Catherine Bratt, ela está na história não apenas para ser acompanhante do homem, no sentido romântico, algo assim, o que a gente agradece, porque vamos melhorar um pouco essas histórias, né, gente, esses personagens laterais. O assassino, o serial killer, o que eu achei? Eu achei ele muito interessante, psicologicamente profundo, é muito daquilo que a gente espera assistindo Criminal Minds, é uma coisa bem dinâmica, assim, você do meio até o meio, mais ou menos, você não tem como saber que essa pessoa é o assassino. Depois você vai começando a entender e vai falando, entendi, agora saquei tudo, saquei o que vai acontecer agora. E quando você acha que, agora eu saquei, ele vai e te revela antes de fechar. Então é legal porque você fica com alguns capítulos ali sabendo tudo sobre a história, tanto quem é o assassino, quanto quem são os investigadores, quanto para onde aquilo ali tá indo, enquanto os personagens ainda não sabem. Então é um ponto de vista bem legal. O assassino do filme não faz jus ao assassino do livro, porque, como eu disse antes, a motivação principal dele foi mudada, o começo da história dele como assassino foi modificado, então eu achei que o do filme ficou muito raso, porque foi retirado todas essas camadas de profundidade que John Nesbo construiu para ele ao longo da história toda. A forma como o assassino participa ativamente dos detalhes da investigação, ele tá sempre por ali, rondando, sabendo e envolvido com a história no livro, te dá muito mais segurança para entender a história toda, como vai se desenvolvendo, do que no filme, que o cara simplesmente chega e pã. Então é isso, gente, eu gostei muito do livro Boneco de Neve, do John Nesbo. Eu li essa edição da Record no Kindle. Eles fizeram uma reedição muito bonita dos livros principais do John Nesbo. Eu vou ler O Morcego, que é o primeiro livro que o John Nesbo escreveu, incluindo Harry Hole. Então, embora as pessoas tenham dito que ele não é um livro muito bom, a história não é tão boa quanto esses outros que nós lemos, ele é uma ótima introdução do personagem e mostra todo o background dele pra gente saber por que ele chegou aonde ele chegou, tão sofrido, tão destruído assim. Eu gostei bastante, eu acho que eu dou 5 estrelas pra ele, porque cumpriu muito o seu papel de me deixar envolvida, de me deixar com medo, de aquilo que é importante em livros policiais, em thrillers. Então eu gostei bastante, 5 estrelas. A diagramação tá linda, tá muito legal, eu fiquei com muita vontade de ler mais sobre esse detetive, e eu sempre tenho muita vontade de ler John Nesbo porque eu gosto muito do autor, eu já li várias coisas dele, eu acho ele sensacional. A gente vai deixar link da resenha dos livros que eu já escrevi aqui em cima ou aqui embaixo. O filme eu já não dou uma nota tão boa assim, das 10 estrelas do IMDb eu dei 6, a nota que ele consta lá é 5.1, e embora o casting seja muito bom e o filme seja muito honesto, eu achei que ele pecou muito em tentar andar com as coisas um pouco mais rápido para caber tudo em 2 horas. Então a profundidade dos personagens e da trama ficou muito para trás. Eu não sei se seria legal cortar algumas partes que não são tão importantes assim, mas deixar passagens importantes sobre o assassino, sobre o passado do Harry, pra gente saber quem são os personagens, pelo menos os principais.
Então eu dei 6 estrelas das 10 possíveis no IMDb para o filme. Vocês já leram alguma coisa do Dionésia? Vocês gostaram desse filme? Eu vi algumas resenhas meio conturbadas, meio polêmicas sobre as pessoas falando que é uma bagunça só. Eu, como leitora de livros policiais, gostei bastante. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo pra mim a opinião de vocês. Conta pra mim se você prefere detetives mais clássicos, mais certinhos, no estilo Sherlock, no estilo Hercule Poirot, ou se você gosta mais dos mais escrachados, tipo Cormoran Strike ou Philip Marlowe, ou até mesmo Harry Holt. Ou se você é do terceiro time que prefere o Salsicha e o Scooby. Comenta aqui pra mim, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o joinha, de compartilhar, de curtir e comentar aqui embaixo. Então tá, é isso. Bye, bye.